Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje para mais um encontro num dia super especial, porque hoje nós completamos uma semana que nós vimos aqui no Brasil um atentado terrorista, criminoso, insano contra a democracia do nosso país, e isso não é pouca coisa. Se esse tipo de acontecimento tivesse desdobramentos, tivesse engajamento de muitas forças golpistas aqui no Brasil, a essa hora eu não estaria conversando aqui com vocês e vocês estariam extremamente preocupados com o futuro do Brasil, e não só a gente, né? O mundo civilizado de uma maneira geral. Então, esses acontecimentos não foram acontecimentos de menor importância, e, portanto, nós não podemos esquecê-los. Eles têm que ser responsabilizados de uma forma muito dura, sem menor tipo de piedade ou clemência, porque senão a sociedade não experimentará esse efeito pedagógico que um evento dessa magnitude pode acarretar para uma sociedade como a sociedade brasileira. Mas muitas coisas ainda estão acontecendo, muitos eventos, muitos episódios que precisam ser enfrentados, precisam ser desnudados, e eu quero conversar com vocês sobre alguns deles, inclusive que estão se dando nesse domingo, alguns até hilários, né? Se a gente pode dizer assim, porque no meio dessa tragédia, só rindo mesmo de alguns personagens, eu vou mostrar aqui uma cena para vocês, é absolutamente inacreditável. Bom, antes de mais nada, eu quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever, você que é muito importante. Cada pessoa que chega aqui, que ajuda a gente a compartilhar os nossos vídeos, que se inscreve no nosso clube de membros, enfim, que ajuda a fortalecer o nosso portal, está contribuindo também para que mais pessoas tomem conhecimento que nós temos esse espaço aqui e que nós discutimos temas que você não verá pela grande mídia. Se você gostar, dê o seu joinha, mande seus comentários para cá, enfim. E participe também dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia para bater um papo com vocês, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, tem muita coisa acontecendo. Hoje mais cedo eu fiz aqui um encontro com vocês, onde eu, desde ontem, as primeiras horas, né, eu levantava uma questão que eu fiquei observando, né, a imagem do ex-ministro de Bolsonaro chegando no aeroporto, meio camuflado. Ele inclusive não usou o nome Anderson Torres, né, ele usou o Anderson Guilherme para fugir meio de qualquer tipo de cobertura jornalística. Chegou escoltado por policiais também dos Estados Unidos, que é uma coisa também meio estranha, e obviamente ele não estava com a arma ali, ele não podia viajar com a arma dentro da aeronave, né? E também não portava ali dentro do bolso aquilo que é comum de todas as pessoas terem à mão, que é o aparelho de telefone celular. E aí chegou no Brasil e nada do aparelho celular. E aí teve audiência de custódia, a gente não teve acesso a essa audiência, né, que é o primeiro encontro de alguém que é preso diante de um juiz, para o juiz verificar a legalidade, como foram os atos ali da prisão desse indivíduo, do senhor Anderson Torres. E eu fico pensando o seguinte, como é que foi a pergunta do desembargador, né, em relação a esse episódio todo, né? Senhor Anderson, o senhor sabe por que o senhor está preso? Sim. O senhor foi conduzido para fazer exame de corpo de delito? Sim. O senhor foi pressionado? Sofreu alguma tortura, alguma coisa? Não, não sofri. E o telefone celular do senhor? Por que o senhor não entregou ainda? Ah, excelência, porque eu não uso celular. Eu me comunico por carta. Toda vez que eu preciso me comunicar com alguém, eu escrevo uma carta, vou ao correio, ou eu vou ao orelhão, e aí faço uma ligação a cobrar, né? Essa seria a única explicação que essa criatura poderia dar. Então, meu amigo bolsonarista, você que está preocupado, se você receber, por acaso, uma ligação com aquela musiquinha de ligação a cobrar, não atenda, porque pode ser o senhor Anderson Torres tentando fazer o contato contigo e você pode ficar comprometido, porque tem situações aí que precisam ser esclarecidas. Gente, esse é um indício muito cabeludo que esse celular do senhor Anderson Torres contém situações absolutamente complicadas para ele e para Bolsonaro. Ele nunca imaginou, né, que a casa pudesse cair de uma forma tão intensa e tão rapidamente, né? A pessoa fica com o seu telefone, porque era ministro, cheio de poder, vendo as pessoas ali tentando fazer uma conspiração. Como é que ele poderia resvalar nele alguma coisa, né? Mas resvalou e ele foi surpreendido com essa situação. E agora ele vai ter que se explicar. O engraçado, gente, teve uma notícia aqui, que foi não foi essa aqui não, foi a notícia aqui no Lauro Jardim, na coluna de hoje, né, do Globo. O apelido do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro na PF. Aí vem dizendo aqui que o apelido dele era Piu Piu. E aí eu peguei uma foto, né, uma imagem do Piu Piu. É aquela coincidência, né? O apelido já estava sendo meio profético, né? O Piu Piu está nessa condição agora e o Piu Piu está sem telefone celular para se comunicar com o Frajola, que era o personagem lá, né? Bom, e o Bolsonaro?
ele disse, né, quando apareceu semana passada, né, logo após esses episódios, internado no hospital, né, que anteciparia o seu retorno para o Brasil. Mas será? Ué, a antecipação não está se dando por quê? Porque que já não voltou mais aqui para o Brasil, né? E a situação dele está muito complicada, né? Essa aqui foi matéria da semana passada no jornal Direita. Bolsonaro diz que vai antecipar retorno ao Brasil. O ex-presidente está internado nos Estados Unidos em virtude de uma obstrução intestinal e quer continuar o tratamento no Brasil. Claro, porque lá é caro, né? Até para o cara fingir que está doente, custa caro, porque o hospital lá não brinca com nada. E a romaria de pessoas que estão indo ali para frente da casa que Bolsonaro está hospedado está criando constrangimento no condomínio. As pessoas não aguentam mais, a gente orando, gente fazendo aquelas gritarias, gente fazendo uma série de convocações para o Bolsonaro aparecer. Eis que agorinha mesmo a gente vê essa cena aqui postada por um morador do condomínio lá que está invocadíssimo. Vamos acompanhar aqui. Bolsonaro, manda o teu gado parar! Manda o teu gado pra casa, manda pro curral! Por favor, amigo, porra, me dói o coração, cara, eu sou brasileiro. Entendeu? Manda o teu gado pra casa, ô filho da puta! Fazer isso. Bolsonaro, manda o teu gado parar! Manda o teu gado pra casa, manda pro curral! Por favor. O cidadão aí ficou muito invocado, né? Então, se aqui no Brasil a gente cantarolou muito aquela música Tá na hora do Jair ir embora, lá eles já estão fazendo a versão em inglês, né? Tá na hora do Jair voltar para o Brasil. Mas para ele voltar para o Brasil, ele tem que ter um mínimo de noção se ele vai continuar solto ou se ele vai continuar preso. As notícias não são nada boas para ele. Quando a gente vê editoriais como esse aqui da Folha de São Paulo, gente, eu vejo todos os jornais, tá? Porque é importante a gente ver aqui o que pensam, né, os principais veículos que representam o pensamento ali de grupos empresariais muito importantes. E o editorial aqui está sendo muito implacável. Processar e punir. Procuradoria-Geral que pediu investigação de Bolsonaro é fundamental contra o golpismo. Então, o senhor Augusto Aras está fazendo esse papel agora de trabalhar minimamente, né? E o Bolsonaro, diante de tudo isso, ele vem Brasil, não vem? O que ele está postando na internet? Depois de 4 dias, ele posta o seguinte no Twitter. Rio Grande do Norte, barragem de Oiticica. Casas novas, águas de transposição do Rio São Francisco e relatos de moradores com as benfeitorias. Assista. É o que ele manda de recado para as pessoas, ou seja, a situação totalmente fora da realidade, né, nesse mundo paralelo. E mais, né, o governo Bolsonaro não inaugurou nenhuma obra que foi iniciada no governo Bolsonaro, só inaugurou obras de governos anteriores e está tirando onda com isso. O presidente Lula, certamente, ele deve estar montando já um novo roteiro para revisitar esses lugares todos de obras que foram iniciadas no governo dele, para fazer ali mais algum acerto, fazer mais alguma finalização e realmente renomear ali todas essas obras como sendo de autorias dos governos anteriores e não do governo Bolsonaro, que não fez absolutamente nada, é o que restou para ele. Investigado por incitar atos terroristas, Bolsonaro precisará depor. Gente, tem uma questão técnica que é o seguinte, né? O Bolsonaro, ele quando tinha o foro privilegiado, ele só podia ser processado mediante uma denúncia feita pelo Procurador-Geral da República. Como o Procurador-Geral da República não fazia nada, foi cúmplice de todo tipo de situação criminosa que esse governo realizou, então ele estava tranquilo, não acontecia absolutamente nada. Agora, ele tem uma série de processos na condição que ele estava de presidente da República que deverão ser processados ali para o Supremo Tribunal Federal e mandados, né, enviados para a primeira instância para ter um prosseguimento, porque agora ele está na condição de cidadão comum. Agora, para os crimes novos, como esse de incitação a esse terrorismo aqui no Brasil, incitação ao crime, do artigo 286 do Código Penal, ele pode ser preso, pode ter decretada contra ele uma prisão preventiva, porque agora ele não tem mais imunidade nenhuma. Então, certamente ele está divertido disso. Ele está vendo o Anderson Torres está sendo preso agora, o Ibanez foi afastado, e fala, epa, se eu chegar lá e me prenderem, será que eu tenho alguma chance de, pela violência, escapar da prisão? Então, como diria a vovó, quem tem, tem medo. Então, ele, por essa razão, certamente não quer voltar para o Brasil enquanto ele não tiver o mínimo de garantia para escapar dessa história toda. O Bolsonaro, conforme outra matéria que eu estou vendo aqui no caderno Política do Globo, deixa eu botar aqui para vocês, ele praticou, e o jornal é um negócio muito hipócrita, né?
Legado golpista. Bolsonaro ameaçou instituições a cada 23 dias e insuflou ambiente radical no país. Então, só agora que o jornal está vendo que ele praticou ato contra a democracia do nosso país, contra a ordem pública, contra as instituições, por que isso não foi mostrado amplamente para o povo brasileiro? Porque se isso acontecesse, ele não tinha nem condição de ter o registro para disputar as eleições. Mas a permanência dele à frente do nosso país interessava grandes grupos econômicos e, por incrível que pareça, a mídia corporativa, a grande mídia. Muitas pessoas achavam que o Bolsonaro estava brigando com a Globo com o Bolsonaro. Enfim, aparentemente era isso que eles mostravam, mas na substância, no essencial, eles queriam a manutenção do governo Bolsonaro porque isso ajudava os negócios desses grandes grupos, a entrega das riquezas do nosso país, a entrega de direitos sociais. As pessoas que estavam em vias de se aposentar e não conseguiram, que o digam, como esse direito foi suprimido, como essas pessoas foram jogadas no lixo para terem que trabalhar muito mais ou terem que comprovar aquilo que não conseguem comprovar, em função de todas as estruturas que nós temos no nosso país. Então, essa é uma situação aqui, 23 dias, a cada 23 dias o Bolsonaro insuflava um crime. E a pandemia, que se o jornal fizer aqui uma matéria, né, eles vão ser obrigados a dizer por quantos dias o Bolsonaro sabotou a saúde pública do nosso país. Por quantas vezes o Bolsonaro jogou o nosso país em conflito em função disso. Por quantos dias o Bolsonaro abarrotou com seu comportamento as enfermarias de todos os hospitais. Quantas pessoas morreram em função do negacionismo, em função da militância contra a saúde que o Bolsonaro fez. Só a indicação de Pazuello, isso era para ser um motivo de impeachment, de ser um gesto ruim contra a saúde do povo brasileiro. Ele escapou dessa história toda. Gente, é muito importante a gente o tempo todo estar batendo nessa tecla, porque o Bolsonaro só chegou onde chegou porque houve muita cumplicidade. Nenhuma pessoa consegue esse tipo de projeção para fazer o que se fez aqui no Brasil sem ter a cumplicidade, sem ter o apoio de grandes estruturas de comunicação. Afinal de contas, a informação gera ação. A desinformação gera a conformação. Pois bem, e temos mais coisas aí que vão eclodir, né? O cartão corporativo que o Bolsonaro utilizou, gente, foi uma infâmia. Eu fiz aqui representações. É a saída do Bolsonaro para os Estados Unidos fugindo. Eu fiz uma representação também junto à Procuradoria-Geral da República, que provavelmente já não vai ser processada pelo senhor Augusto Aras nem pela senhora Lindora, porque daqui a pouco eles vão estar saindo, né? Sairão da PGR. E aí o novo procurador da República vai ter que analisar se o Bolsonaro utilizou avião, 2 aviões da Presidência da República para fins de interesse público ou de interesse pessoal, e aí ele vai ter que devolver o dinheiro. Isso, gente, é muito comum na administração pública, tá? Alguém que fez mau uso da administração pública do dinheiro tem que devolver. O Sérgio Cabral aqui no Rio de Janeiro, ele passou por isso. Então, esse cartão corporativo do Bolsonaro vai dizer muitas coisas. O editorial aqui do Estadão de São Paulo vai na mesma linha. É preciso investigar Bolsonaro, né? Minuta do decreto é mais um elemento a indicar envolvimento do governo Bolsonaro em atos antidemocráticos. Não cabe impunidade a quem viola assintosamente as leis e a Constituição. E aí, gente, tem uma notícia hoje, matéria no UOL, que me deixou um pouco preocupado, né? Ela diz o seguinte: o governo Lula lida com pressão por punição, mas discurso de anistia resiste na oposição após ataques. Enquanto sem anistia ganha força e políticos bolsonaristas relativizam o golpismo, Lula fala em separar minoria de vândalos. Olha só, isso não é competência do presidente da República. Criminoso que foi preso em flagrante tem que contratar seu advogado e tem que questionar as questões ali. O governo não tem que se meter nisso, o governo tem que defender a democracia, tem que fazer o discurso de defesa da democracia. Porque se o Brasil tivesse sido passado a limpo depois da ditadura militar, como nós vimos outros países passarem também as suas histórias a limpo, nesses países a gente não teria, como não houve mais, né, nenhum tipo de tentativa de golpe militar. Na Argentina se fala em eleição, se fala em conflito, mas não se fala em retorno da ditadura militar na Argentina, não se fala em retorno da ditadura militar no Chile, porque esses países passaram a sua história limpa. Aqui a gente não passou, então ficou essa coisa varrida para baixo do tapete. Então, de vez em quando, aparece alguém
querendo a ruptura institucional e as patas dos cavalos com alguma pessoa em cima, né, com uma outra criatura sem cérebro, um ditador, comandando as coisas aqui no nosso país. Então o Lula, na minha opinião, não tem que se meter nisso. Não é assunto para Lula, esse é assunto para o ministro da Justiça, é assunto institucional, é da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal e das outras instituições. Bom, outros editoriais também estão falando a mesma coisa. Tem uma coluna aqui do Vinícius Torres, que vai nessa linha que eu estou comentando com vocês, né? Que está dizendo que já está na hora de a gente parar de falar nisso, a gente olhar para frente. Golpe, economia e Lula 3. Mas a gente só pode fazer isso se o Brasil tiver sido passado a limpo. E muitos processos contra o Bolsonaro que vão doer no bolso estão sendo acumulados, né? Pedidos da Procuradoria do TCU disparam sobre Bolsonaro. Gente, 618 pedidos de investigação de mau uso de dinheiro público. Essas carreatas, motociatas, cartão corporativo. Isso tudo vai doer no bolso do Bolsonaro e da família. Por mais que eles tenham retardados ali uma prisão, mas o dinheiro eles vão ter que devolver, porque é indefensável isso estar acontecendo. Bom, aqui já falei para vocês do apelido do Piu Piu. E o Piu Piu, se começar a piar, ele vai criar problemas, né? Porque esse telefone celular do Piu Piu ter desaparecido, olha, isso aí, nem o mais caridoso dos frades franciscanos será capaz de acreditar nessa história. Mas vamos acompanhar aqui e vamos cobrar, né? Quem sabe daqui a pouco a gente começa a discutir a realidade do Brasil e não mais as insanidades dessa gente que hoje completa uma semana. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.